começar a gravar aqui. Oi, gente, boa noite. Aqui, Beta Eva, mais um encontro do Grupo Despertando. E agora vamos falar da Escola dos Deuses. Esse livro poderoso aqui, esse martelo implacável chamado Dreamer, né? Quem está lendo o livro? A gente tem o chat aqui. Deixa eu dar um oi aqui no chat para vocês verem. Se vocês quiserem fazer alguma interação por chat, pode ser também. Se não quiser registrar, se quiser deixar o vídeo em off também. Vamos lá, gente. Quem está lendo o livro? Quem quer começar falando a respeito do primeiro capítulo, né? Então, o primeiro capítulo, ele vai até, que a gente combinou, ele vai até a página 46 do livro. O que vocês estão achando? Oi, Débora, boa noite. Marli. Boa noite. Vamos lá, galera. Quem está lendo o livro? Eu tô. Marli está lendo, Deia. Eu estou também. E tem muita semelhança comigo. Eu também fiquei viúva, com 2 filhas, com 29 anos. Você sabe, Marli, que uma das abordagens que eu quero fazer a respeito desse primeiro capítulo é justamente a respeito da veracidade do que tem aqui, né? Então, a Escola dos Deuses, ela é real, ela existe, os fatos são reais, eles existem, e tudo nele é real, eles existem, não só na figura do que é abordado da história, né, com o Dreamer, como na própria história da formação da Escola dos Deuses, pelo Hélio Dana, que ela existe, né, voltada para uma nova economia. Ela começou na Itália e ela já tem vários núcleos. Agora, principalmente também, o que é muito interessante de se dizer com relação a que tudo que foi colocado nesse livro são fatos reais, porque eles não são necessariamente fatos reais de quem escreveu, né? A gente não sabe até que ponto tem muito do autor e da própria história de vida dele, mas seguramente absolutamente todas as histórias que são abordadas aqui acontecem inúmeras vezes ao longo dos dias com milhares de pessoas no mundo. Então, Marli, você ter se identificado dessa forma já é uma prova disso, né? De que a gente está realmente lidando com uma literatura meio ficção e totalmente realidade, né? E o que você achou desse primeiro capítulo, Marli? Muito bom, muito bom. É só não conseguir saber quem que é o Dreamer, né? Esse é um dos mistérios que a gente vai segurar até o final para descobrir. Eu quero que seja o mentor, porque aí tira a minha responsabilidade de voltar a olhar para o meu eu e procurar as respostas dentro de mim. E aí o meu mentor é que vai conversar e me apontando, né? Porque a gente olhar para o nosso eu e descobrir é muito complicado. Eu tenho muita dificuldade. Na verdade, Marli, e ele começa falando sobre isso quando ele fala da autoobservação, né? O ser humano que não está preparado para aguentar as próprias dificuldades, ele encontra uma dificuldade muito grande no processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, de autoobservação, de realização, ele realmente traz para a gente um desafio constante, né? É diário, né? Toda hora você tem que estar se observando e é muito difícil a gente, ainda mais agora que
eu tô começando, né? Tô procurando me conhecer, então, e descobrindo o que vai travando a vida da gente. Com certeza. Gente, eu tô deixando tudo os microfones para a gente manter assim o silêncio da sala. Então, quando alguém quiser falar, levanta a mãozinha, tem um recurso aí de levantar a mão, ou pode colocar no chat e abrir o microfone. Se ficarem muitas janelas com o microfone aberto, a gente fica com dificuldade aí de acompanhar os áudios. Bem-vindos, Anderson, Bianca, Débora já tinha chegado. É isso, gente. O que mais? Quem já leu o primeiro capítulo do livro, gostaria de falar sobre alguma consideração? Se alguém for falar, destrava o microfone, ok? Se alguém quiser... Mariana chegou, boa noite, Mari. Ok, então eu resumi mais ou menos algumas coisas que eu gostaria de abordar com vocês, que eu acho extremamente importante. Na verdade, esse livro, para mim, vocês estão vendo que o meu é todo marcadinho aqui, ó. Ele é todo rabiscado. Ele realmente é meu livro de cabeceira. E, como diz no próprio começo do livro, ele é para a vida toda, né? Porque o exercício do autoconhecimento e da expansão da consciência, ele é constante e não somente nessa vida, né? Para essa vida, ele vai se estender aí ao longo de uma longa jornada. Então, a Alessandra levantou a mão, Alessandra? Quer falar alguma coisa? Sim, eu já estou lendo há um tempo o livro, e assim, pelo que eu percebi, ele mexe bastante, fala bastante do ego, né? Então, traz muito, assim, a observação do que vem do ego, né? Então, a gente sempre busca muitas expectativas, sempre busca muito reconhecimento, e isso o livro traz bastante ali, que mostra que a gente não deve esperar isso, né? Que tudo isso é coisa do ego. Então, assim, e outra coisa que eu percebi bastante no livro é a aceitação daquilo que é, né? E também da autorresponsabilidade, né? Pelos fatos, por tudo que acontece externo com a gente. E eu acho que aí está a grande dificuldade da gente aceitar que fora é responsabilidade nossa. Então, Sim. assim, ele mostra muito, assim, no livro, e eu tenho aprendido bastante com ele, assim, muito bom. É isso mesmo, Alessandra. Bem no comecinho, eu separei alguns trechos aqui, quando ele diz que você é uma multidão, uma turba de pensamentos, né? E ele começa perguntando aonde você vai nesse estado. Primeiro, a primeira vez que eu li esse livro, eu confesso que eu fui atropelada por ele, né? Então, assim, realmente as abordagens, elas são duras e secas, né? Não existe negociação com relação ao processo de autoobservação que ele propõe, né? E ele começa, quando ele pergunta justamente aonde você vai neste estado, e ele diz que a falta de unidade deixa o ser humano na prisão da ignorância, do medo, da autodestruição, e causa doença, degradação, violência, crueldade, guerras no mundo externo, e que o mundo é como você sonha. Então, ele traz logo de cara o conceito de que o mundo é o nosso espelho, né? E você cria um mundo doente e depois tem medo da própria criatura, da violência que você mesmo gerou. Ele vai permeando ao longo desse livro todos os conceitos da mecânica quântica, né, dos processos de expansão de consciência. Porque aí eu tenho que dar uma notícia, não,
a notícia não é boa, viu, Marli? Porque o mentor aqui, ele tá para te auxiliar, mas em momento algum, dentro desse contexto de autoconhecimento, qualquer um dos mentores, dos santos, dos anjos, do nome que a gente queira dar, né, para o nosso orientador espiritual ou orientador de jornada, até porque por conta da lei do livre-arbítrio que impera no nosso planeta, que é a lei máxima que rege o planeta Terra, eles não têm como ultrapassar esse limite. E o livre-arbítrio, ele é talvez a maior bênção que a gente possa receber numa jornada terrena, ao passo que a questão do espelho traz para nós a identificação, o conhecimento de que não existe forma de você escapulir desse processo. E aí aqui já em alguma parte do livro, já não me lembro em qual, ele diz que a vítima é sempre culpada. Então, e ele faz uma abordagem, mais lá na frente, depois ele vai até abordar a questão dos judeus que morreram no Holocausto. Então, não existe negociação no processo de autoobservação. Esse processo, cada vez mais, faz com que tenhamos a certeza, né, e a clareza de que a gente não pode transferir para o outro as questões que a gente não consegue resolver internamente, né? Então, ele fala também a respeito do trabalho que é uma escravidão, e essa parte do capítulo ele chega dizendo que qual é o nome dele mesmo? Do personagem? Esqueci o nome dele. Enfim, o Dreamer diz que ele chegou até ele por um instante de sinceridade. E esses instantes de sinceridade, nesses processos de expansão de consciência, é justamente a prova viva de que o nosso eu superior, o nosso interior, a nossa centelha, ela já vem preparada, digamos que de fábrica, para em algum momento, mesmo que seja no susto, fazer a conexão com essa oportunidade de clareza do caminho, né? E aí ele fala também sobre a dependência, né? Que depender é sempre uma escolha pessoal. E aí, gente, a gente volta para a lei máxima. A lei máxima do livre-arbítrio te deixa todas as escolhas, né? E o quanto você resolve se aproximar das suas escolhas com consciência vai determinar a forma como você vai se conduzir nesse processo, né? Ele diz também que depender é a consequência da perda da própria dignidade. Então, todos os movimentos de dependência, que é aquela questão de você ter para ser, né? As pessoas costumam ter a ideia errada de que é preciso primeiro ter condições para se fazer algo. E aqui depois vocês vão ver que ele começa a bater na tecla do ser para ter. Enquanto você não for compromissado com a sua busca interior, enquanto você não for consciente da consciência que você tem, do compromisso, da responsabilidade, você não consegue avançar. E o avançar na autoobservação, sugerida pelo Dreamer, é justamente você romper com a ignorância. E quando ele diz, ele fala a respeito dos sonhos também. E os sonhos, dentro da mecânica quântica, daquilo que a gente vem trabalhando como expansão da consciência, o sonho é
a primeira fagulha, a primeira intenção, é a primeira informação que o nosso cérebro gera, nosso coração informa para o universo, né, para os campos eletromagnéticos. E quando você deixa de sonhar, você deixa de acreditar nos seus caminhos interiores, você está dependendo de um mundo externo. O não sonhar, no quesito da forma como ele aborda, é você não ter consciência da capacidade extraordinária de realizar qualquer coisa na sua vida, né? Então, ele diz, inclusive, que um dia uma sociedade que sonha não trabalhará mais. É uma observação a respeito da lei da atração, na verdade, da realidade que você cria. Uma humanidade que ama será suficientemente rica para sonhar e infinitamente rica porque sonha. O universo é abundante, é uma cornucópia transbordante de tudo que o coração de um ser humano pode desejar. Em um universo assim, é impossível temer a privação, e somente homens como você, burlados pelo medo e pela dúvida, podem ser pobres e perpetuar a dependência e a miséria do mundo. Assim, tem tanta verdade contida nesse parágrafo, porque é justamente aquela questão. O todo, a consciência primordial, da qual nós somos uma ínfima parcela dessa consciência cósmica extraordinária que gerou todo esse universo. Imaginem uma consciência que é capaz de criar multiversos, galáxias, universos, planetas, situações, pessoas, espécies, fauna, flora, isso baseado pelo que a gente conhece da nossa vivência terrena. Quando nós somos uma ínfima parte disso, é mesmo que a gente não conseguiria criar a nossa realidade? Em que ponto nós nos perdemos? Perdemos o nosso referencial, nós perdemos o nosso ponto cardial interno. Veja bem, durante milhares de anos, peixes, aves, baleias, golfinhos e demais espécies migratórias, eles têm a confiança do deslocamento. O deslocamento que faz com que eles tenham alimento, que faz com que eles tenham um espaço propício para a reprodução. Em algum momento, nós, seres humanos, nos desconectamos dessa nossa realidade. A verdadeira realidade é do homem conectado com o todo. Porque se nós somos uma ínfima parcela dessa consciência tão absurda, tão absurdamente extraordinária, por que nos colocamos tão dependentes do sistema? Tão dependentes de termos dinheiro, de termos sucesso, de termos aprovação social, né, da comunidade. Então, quando a gente faz um raio-x, na verdade, da nossa situação humana atual, de que temos a consciência de que primeiro temos que ter para poder ser algo mais. E a reflexão desse parágrafo é justamente o inverso, que a gente possa ser mais uno com o todo. E aí, quando ele fala também da unidade, vai saber aqui agora onde que eu coloquei, que ele fala da reconquista da própria integridade, de você ser uno com todos e com o todo. Porque se todos nós, qualquer coisa criada no universo, é feita da mesma energia primordial, como é que a gente pode estar separado? Em que momento foi que a gente rompeu esse contrato de divindade interna, né? E quando ele diz que
Você é o mais pobre dentre os pobres, porque além do mais, não sabe quem você é, você esqueceu. É justamente como o nosso entendimento de tudo, do mundo, do universo, tá tão burlado pelos nossos medos, pelas angústias, pelos traumas, né? E aí a gente coloca toda a culpa no sistema. A gente coloca a culpa na crise financeira, na crise política, e ele segue dizendo que você é o único obstáculo a tudo que possa desejar. O sonho é a coisa mais real que pode existir. Aquilo que é gerado dentro do nosso vazio quântico, do nosso vácuo quântico, que não está vazio, né? Isso é um entendimento que já foi reformulado. Tudo, absolutamente tudo que é gerado no vácuo quântico, ou seja, em átomos, e fomos, átomo por átomo, nós fomos constituídos. O planeta foi constituído da mesma forma. As ondas eletromagnéticas, tudo, consciência, energia e informação, são nomes diferentes para a mesma coisa. Então, se tudo nasce do vácuo quântico, né, tá lá no Gênesis, no princípio era o nada e o verbo fez-se carne. O verbo é informação, o verbo é o sonho. Então, tudo aquilo que você crê, você consegue ver. Você consegue materializar, você consegue manifestar, desde que o seu sentimento esteja aliado com o teu pensamento. E aí também a gente tem a síndrome do São Tomé, né? A gente tem que ver para crer. Ou seja, somos completamente dependentes de fatos externos que são extremamente limitantes para a nossa capacidade tão extraordinária. Então, eu acho que esse primeiro capítulo, ele já entra logo de sola. A impressão que eu tenho é que o Dreamer, ele está sempre pulando no peito das pessoas com as 4 patas, né? Ele não perdoa mesmo. Até que ele fala também a respeito de morrer, que significa reverter completamente a própria visão. Morrer significa desaparecer de um mundo grosseiro, governado pelo sofrimento, para então reaparecer em um nível de ordem superior. Quando você transcende toda essa bandalheira que nós mesmos criamos na nossa realidade, quando você compreende que o teu poder interno, ele é tão absurdamente propenso às mais fantásticas criações, você se liberta. Você se liberta do medo, você se liberta da autopiedade, você se liberta do julgamento, e até a questão Gente, peraí que as palavras estão fugindo aqui. Procrastinação. Por que o ser humano procrastina tanto? Por que a gente sempre deixa para depois? Por que a gente não encara logo de frente a realidade? Porque a gente usa o termo procrastinação para questões de tempo, para questões de realizações pessoais, profissionais. Às vezes você tem lá uma situação familiar para resolver e deixa, vai indo. Porque você porque a gente não tem a integridade, né, assumir logo a nossa responsabilidade com tudo aquilo que acontece ao nosso redor. É tudo espelho. Permanentemente é tudo nosso espelho. É tudo nossa responsabilidade. E ele diz também que tudo que acontece fora de você precisa de sua aprovação interna para se manifestar. Aí a gente volta lá no coeficiente de 12% consciente, 88% inconsciente. Então, não adianta dizer que ele fez sem pensar, eu não tinha consciência. A nossa consciência, a nossa personalidade, ela é formada pelo inconsciente, pelo consciente e pelo subconsciente. O subconsciente é todo aquele nosso sistema que faz com que a gente respire sem ter que pensar, que faz com que os nossos órgãos funcionem, sem a gente ter que participar mentalmente desse processo. Esse é nosso subconsciente, ele é automatizado.
mas prioritariamente ele foi automatizado em algum momento por uma consciência que criou toda essa estrutura biológica. E aí a gente volta lá na questão da... Gente, o experimento de dupla fenda. Quando você tem o elétron enquanto partícula, que é massa, para os cientistas e para nós, de maneira geral, tudo que é matéria, tudo que é físico, tudo que a gente toca é massa, é matéria, é partícula. E também o elétron, ele se comporta como onda, como informação eletromagnética. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são pura energia eletromagnética. Mas, se você for considerar, tanto tudo que é material no mundo, quanto tudo que é energia, tudo que é padrão vibratório, tudo que é consciente em coletivo, inconsciente coletivo, tudo isso precisou em algum momento da nossa permissão para acontecer. Então, essa jornada de busca de autoconhecimento, expansão da consciência, ela traz aquela célebre frase de que a ignorância é uma bênção, verdadeiramente. Para aquele que ainda não despertou, para aquele que ainda não optou por seguir sua jornada de forma consciente, e isso é só temporário, viu, gente? Porque, eventualmente, a pessoa não está afim de entrar por essa vereda agora. Mas, em algum momento dali para frente na vida dela, seja daqui 2, 3, 5 vidas, 500 anos, 2000 anos, ou mais ou menos, não importa. O fato é que toda centelha, ínfima parte da consciência do todo, do uno, em algum momento ela vai ter que despertar. Porque o universo, ele é mantido pela evolução, pelo movimento. O universo, ele não compactua com a estagnação. Então, quando a gente se vê no momento de procrastinação, de não encarar o fato agora, porque não existe passado, não existe presente. E ele até fala sobre isso aqui em algum momento, do capítulo 1. Eu já vejo aqui a frase para a gente arrematar essa questão do passado, presente e futuro. E ele sugere que com uma mudança mínima de seus estados internos, a memória do seu passado, achei a frase, sem querer, a memória do seu passado, o seu futuro e o universo inteiro mudarão simultaneamente. Gente, a coisa é tão poderosa, a nossa consciência, a nossa energia, a capacidade gerada pela informação do nosso pensamento, do nosso sentimento, ela é tão extraordinariamente gigante e a gente não tem noção disso, porque a gente está acrisolado nesse sistema todo que a gente luta hoje, né, para entender como que a gente pode se libertar dele. Basta um mínimo, basta querer, basta pensar em fazer e tudo é capaz de se abrir, né? Com uma mudança mínima de seus estados internos, a memória do seu passado, do seu futuro e o universo inteiro mudarão simultaneamente. Então, ele diz, lembre-se, todas as possibilidades estão no agora. Voltando lá para o experimento de dupla fenda, quando o elétron, ou ele é uma partícula, ou ele é uma onda, são as infinitas possibilidades. E uma vez que você gerou um mínimo de consciência de qualquer coisa que você queira, um mínimo pensamento, o sonho, o sentimento, aquilo ali transforma as infinitas possibilidades em infinitas probabilidades. Então, a partir dali, mesmo que você gere inconscientemente um pensamento, um sentimento no automático, hipnotizado, de baixa vibração, não existe a possibilidade da gente se amparar, da gente se escorar na ignorância. Porque no fundo, lá no fundo, a nossa consciência maior sabe
né, de como opera. A gente só está nessa batalha para entender como funciona a expansão do conhecimento, da expansão da consciência, porque verdadeiramente é uma quebra de paradigma interna muito grande. E aí, com relação a isso, eu acredito, mais uma vez, eu acho que hoje nosso grupo bateu recorde, né, de presenças aqui. Mas eu acredito que todos nós, independente, né, do estágio dessa descoberta interna, só pelo fato de estarmos aqui reunidos num domingo à noite e não estarmos na balada, por exemplo, a gente sempre fala sobre isso, já mostra, isso aí, Débora, já mostra o quanto a gente está comprometido e a gente está consciente de que não adianta correr. Não vai adiantar, a coisa não vai mudar. Fugir, procrastinar, ignorar, só vai fazer com que a gente alargue ainda mais o nosso período de conhecimento pelo sofrimento. Então, por mais difícil que seja, gente, assim, eu quero do fundo do meu coração deixar registrado a minha profunda gratidão e meus parabéns para cada um de nós e daqueles que também não estão aqui, mas seja pelo entrelaçamento eletromagnético, né? Pela teia cósmica, que esteja em qualquer lugar, que seja uma pessoa que a gente conheça ou não, a gente tem que ser profundamente grato pelo fato de estarmos conscientes de que estamos trilhando um caminho e não tem que ter pressa, não tem que ter julgamento. Isso é muito importante. O Zoom já me deu aqui um aviso de que a nossa reunião vai encerrar. Então, eu só vou ver aqui que alguém colocou. Eu vou gerar outro link, tá? Andréia Ribeiro. Você colocou aqui uma coisa no chat. Eu vou abrir outra sala, vou gerar outro link, vou pedir que você copie aqui. A Cristiane Pascoal também falou que o livro é incrível, que ela se identificou no início, porque passou um processo em relação à alimentação, yoga, visão do mundo. Perfeito. Indicação da voz interior. E ela disse que também ficou muito impactada com a frase do Dreamer que diz que, como milhões de homens, você sempre viveu escondido nos cantos das organizações da vida. Você negociou sua liberdade por um punhado de ilusórias certezas. É tempo de sair do seu sonho hipnótico, de sua visão infernal da existência. É isso aí, sermos protagonistas. Eu vou... ali, nessa última frase que a gente leu, que a Cristiane postou, sobre as ilusórias certezas, né? De uma existência infernal. Hoje, até mais cedo, eu comentei uma coisa com a Andréia a respeito de que é preciso amar a Deus e ao demônio, sabendo distinguir ambas as forças. Porque na proposta do Dreamer, o ego, o demônio, ele é o antagonista. Mas em momento nenhum, na verdade, ele está separado de nós mesmos. Ele é toda essa informação estagnada, preconceituosa, violenta, que ao longo das evoluções, né, ao longo do surgimento das civilizações e ao longo das jornadas aí de várias vidas que já, porventura, já tivemos, ele retrata justamente a nossa incapacidade de aceitar, e aí eu acho que, quem foi? Diogo? Não sei, agora não estou me lembrando quem foi que no grupo colocou até uma imagem da pessoa abraçando o seu próprio demônio, né? O quanto a gente está tão absurdamente desconectado de nós mesmos, que nós conseguimos, inclusive, criar, né, uma entidade demoníaca que é externa. Né? Então, a gente ainda se respalda na nossa própria incapacidade de compreender
Foi o Gabriel que falou, que postou, né? É isso. O quanto nós abrigamos tanto a Deus, o anjo, quanto o demônio internamente. E aí aqui o Dreamer segue dizendo que nós, homens, né, de maneira geral, colocados diante de uma ideia grandiosa ou de qualquer coisa que exorbite os limites da visão que tem, rejeitam-na e tentam diminuí-la a fim de ajustá-la ao minúsculo continente das próprias consciências. E ele diz também que curvar-se sob o peso de situações desagradáveis e de desgraças e encará-las com tanta seriedade significa reforçar a funesta descrição do mundo, perpetuar seus eventos. Se um homem muda sua atitude em relação àquilo que lhe acontece, no decorrer do tempo, isso modificará a própria natureza dos eventos que encontra. Nosso ser cria nossa vida. Então, tá aí o quanto nós somos capazes de criar nossa realidade. Só que nos perdemos aí ao longo de milênios, acreditando que a nossa realidade ela é externa e a gente não pode fazer nada a respeito disso. E quanto mais a gente nega o conhecimento da existência, da grandiosidade da nossa consciência, mais a gente se afasta da possibilidade de criar o sonho, né? De criar a abundância, a saúde, tudo aquilo que no geral, no contexto geral, a gente sempre sonha em ter, né? Aí quando tem alguém aí com... Aqui, deixa eu ver. Quando a gente está falando a respeito dessa questão, a forma como a gente lida com o tempo, por exemplo, ela é um modelo claro da restrição que nós temos com relação às infinitas possibilidades, né? Quando a gente entende que existe um passado que a gente não pode mudar, que é linear nosso tempo, existe o presente, que muitas das vezes a gente perde porque a gente está muito focado no futuro. Quando passado e futuro, na verdade, eles são comprimidos no exercício do agora. E aí, ele diz que perdoar-se dentro tem o poder de transformar o passado com toda a sua força. Tudo é aqui e agora, passado e futuro estão agindo juntos neste instante na vida de cada ser humano. E ele falou de um tempo vertical, de um corpo-tempo que comprime passado e futuro em um só instante. Um tempo sem tempo, cuja porta de entrada é o instante agora. O segredo é não se distrair e não afastar-se mais. Penetrar nesse corpo-tempo significa poder mudar o passado e desenhar um novo destino. E aí, esse é o verdadeiro poder do agora. É você compreender definitivamente que passado e futuro é só uma ilusão criada pelo constante exercício da materialidade, pelo nosso constante exercício de autossabotagem, de crença naquilo que a gente consegue ver, né? E esse ver para crer fez com que nós chegássemos até aqui, incapacitados de ver o quanto nós somos extraordinariamente capazes de criar qualquer coisa. Então, ao invés de ver para crer, é parte desse processo de autoobservação e de desconexão com a Matrix que a gente consiga compreender onde resiste o poder do crer para ver. Se você acredita na sua capacidade, você tem consciência do seu poder interior, você pode ver qualquer realidade manifestada na sua vida, né? E aí eu fiz uma outra anotação aqui a respeito do que eu acredito que seja o movimento despertando. Quando ele diz que ninguém pode conseguir isso sozinho,
encontrar-se consigo mesmo, com sua mentira, aventurar-se nos labirintos do ser sem uma preparação impecável, iria matá-lo num instante. Então, ele está sempre falando da morte, né? Nesse primeiro capítulo, até que ele fala da morte da esposa, né? Do personagem. Mas quando nós estamos falando da impossibilidade de fazermos isso sozinho, de expandir essa consciência, empreender verdadeiramente essa jornada do autoconhecimento, encontrar-se consigo mesmo e aquela história, né? O quanto de verdade a gente está preparado para ouvir. O quanto de verdade do universo, da verdade verdadeira mesmo, a gente está preparado para aguentar. Porque entender o mecanismo, a mecânica quântica do mundo, do universo, faz com que a gente cada vez mais se dê conta de que não existe nada lá fora. Porque está tudo aqui dentro, né? E sem uma preparação impecável, todo esse processo de expansão iria nos matar num instante. E o matar num instante é fazer com que a pessoa, ao se deparar com a jornada que precisa ser empreendida, ela morra nesta vida para o sonho de finalmente evoluir. Então, a questão do processo de expansão da consciência, a gente precisa compreender o tempo do outro, porque tem muita gente que não está disposta a bancar o preço agora. E o fato de estarmos reunidos hoje no contexto, né? Não só apenas hoje, nesse domingo, mas o fato de nós termos o espaço do Despertando, que cada vez mais tem sido estruturado no amor e na consciência de que somos todos um, a gente vai gradativamente, entre nós todos, como irmãos que somos, porque somos minúscula parte de uma mesma energia, de uma mesma consciência da unidade, né? Então, a gente já começa esse processo de busca de autoconhecimento já numa vantagem estratégica muito grande, né? Se fosse uma corrida, você imagina aí quanto de adianto nós teríamos à frente dos demais, não que a competição seja uma coisa que a gente queira, mas assim, o quanto nós somos abençoados por estarmos nesse espaço do Despertando, por termos nos encontrado e termos a consciência do quanto a troca de experiência desse grupo pode ser muito rica e pode nos ajudar sobremaneira, para que não enfrentemos mais mortes internas, mortes de sonhos, mortes de noção de capacidade, de criatividade, de amor próprio, de autoconhecimento. Cada uma dessas potencialidades que residem internamente na nossa divindade interior, que é colocada à prova, na dúvida, é colocada sob tensão, sob julgamento do sistema, faz com que a gente vá morrendo aos poucos. Então, a gente morre na nossa motivação, no amor próprio, na autocura. A gente vai morrendo. Se a gente se deixar levar pela maré, criada pela doença e pela ignorância, não só nossa, como de todos, né? Peraí que vocês sumiram aqui na minha tela. Se a gente se deixa levar por essa maré densa e negativa, colocando sempre a responsabilidade de tudo que nos acontece para fora, cada vez mais a gente vai morrer em vida, né? E a gente tem que lembrar permanentemente que a gente nasce com vida e a gente morre com vida. O veículo biológico, o corpo, ele vai mudar. A cada vez que você empreender uma nova missão, ele vai mudar. É uma roupagem que você recebe e ela te acompanha enquanto você tem que participar desse contrato, né? São os contratos kármicos que dizem que a gente assina antes de chegar aqui.
Então, o que mais tem aqui? O caos que cada ser humano carrega dentro de si, seu inferno, projeta-se no mundo, materializando-se em vinganças, discriminação e guerras entre raças, ideologias, crenças e religiões. E aí ele está diante daquele evento porque escolheu o sofrimento como condição natural sua. Cara, para mim esse livro ele é um constante. Alguém aqui lembra, alguns anos, talvez os mais velhos possam lembrar de uma propaganda do House que tinha na TV? Que o cara tava lá todo feliz, pegava uma balinha, um House, colocava na boca, de repente vinha uma fila de pinguins, de patins de gelo, e eles passavam pelo cara, cada um dando um tapa de frescor, assim, no cara que estava consumindo. Claro que eu lembro da minha época. Oi? É da minha época, eu lembro disso perfeitamente. Já tá denunciando a idade, né, meu irmão? Então, assim, eu sempre, quando eu abro esse livro, eu tenho a impressão que cada página é um pinguim. E ele segue constantemente, cada vez que eu leio de novo. Tá rindo, né, Fernando? É um pinguim dando um tapa na nossa cara, né? Porque ele não poupa nada, gente. Se pudesse se observar, se pudesse modificar um só átomo de sua atitude, de suas reações, se tivesse a capacidade de elevar em um só milímetro um pensamento seu, uma emoção sua, toda a sua vida se transformaria. Mecânica quântica. Pronto. Ele disse tudo, né? O seu vitimismo não é uma consequência, mas a origem de todas as suas desventuras. Dorme com essa, porque é isso que é mesmo. Não adianta a gente espernear. A gente tem que ter essa... Já que a gente resolveu que vai entrar nessa parada aí de expansão da consciência, a gente agora não pode mais alegar ignorância. Então, a gente agarrar uns nos outros aqui para a gente conseguir ir modificando, tirando as cascas da cebola, parando as arestas, porque não tem para onde correr. Né? Quanto mais a gente se debater, a gente resistir em compreender isso e interiorizar, né, dentro da nossa realidade, dentro das nossas profissões, das nossas famílias, dos relacionamentos interpessoais, dentro de um continente, de um país, dos países, do mundo, do planeta, da natureza, tudo. Não tem para onde correr, gente. Quanto antes a gente começar a tirar pinguim da fila, melhor. Né? Porque realmente é uma batalha. E aí ele diz também que a morte física é apenas a materialização de milhões de mortes que a cada dia acontecem dentro de nós, é o que eu estava comentando agora há pouco, que é a cristalização da crença. O que é a crença limitante? É uma morte. Quando você acredita, bota na tua cabeça que não adianta você tentar, que não vai mudar, não adianta você imaginar que pode ser diferente, que não vai mudar. Quando você se deixa contaminar, quando o seu sentimento, quando o seu pensamento são contaminados por crenças limitantes, você está dando autorização de morte em vida para si mesmo. Você vai permanentemente morrer a cada dia. Quando, na verdade, é o inverso. Se você finalmente compreende o poder extraordinário que existe aqui dentro e que, né, muitas das vezes não resiste às intempéries da vida material, quando você compreende esse poder, acaba todo e qualquer motivo de deterioração. Então, você acreditar que o tempo de se fazer qualquer coisa é agora, é você entender que procrastinação não existe. Você entender que não existe depressão, não existe doença, não existe dor, não existe fome, não existe massacre, violência, nada. Isso está tudo aqui dentro porque a gente acredita que isso acontece e a gente não pode mudar essa realidade. Então, são as pequenas mortes diárias, né?
Nosso nível de ser atrai nossa vida, tudo aquilo que você vê e toca é a imagem refletida do seu ser, daquela imperfeição, daquele ato que você carrega. Na existência não há espaços vazios, se você intencionalmente não os preenche, veja bem aí a consciência, né? A responsabilidade. Impondo a si mesmo um novo modo de pensar, de agir, o mundo interferirá com a sua crueldade. A crueldade que a gente sempre criou, na verdade, né? É o nosso ser que cria o mundo. Como todas as pessoas, você sempre acreditou que fossem os eventos os geradores dos estados que você vive e as circunstâncias externas as responsáveis por fazê-lo infeliz e inseguro. Agora você sabe que essa é uma visão invertida da realidade. Então, essas foram as anotações que eu fiz. Eu preferi não tomar nenhuma nota a respeito do que ele diz da morte da esposa, porque ele começa contando isso no primeiro capítulo, mas isso se intensifica mais a partir do segundo. Então, eu acho que eu optei por não abordar isso, para que a gente possa abordar isso tudo de uma vez só, né, no próximo encontro. E seres humanos são todos como você, fragmentos dispersos no universo, governados pelas emoções negativas. Acusar, lamentar-se, depender é a história da vida deles. É o único sentido que sabem dar às coisas. Destroçados pela angústia, tentam esquecer a morte com a morte. E aí, é isso, gente. Foi o que eu selecionei para abordar com vocês hoje. E a Alessandra disse aqui que ela também sente que a autoobservação é autocorreção. É o princípio, né? Quando você começa... É verdade, Mariana, o Dreamer é um grande pinguim. Boa. É isso, Alessandra, quando a gente entende que a autoobservação é autocorreção, ainda que a gente só consiga perfazer 1%, cara, é tudo que a gente precisa. A gente precisa do mínimo, a gente precisa de um pedacinho dessa energia, dessa consciência, dessa informação, para que gradativamente a gente vá se abrindo, né, para uma nova realidade. E dessa nova realidade pessoal, a gente vai adquirindo mais forças para impactar a realidade coletiva, né? Então, basicamente é isso. Aí agora, quem quiser comentar, trazer mais alguma coisa, é só tirar o microfone do mudo. É isso que eu queria trocar de ideia com vocês hoje. Todo mundo assim? É isso aí, Mário. O Dreamer é um grande pinguim. E a gente fica aí. Mais alguém? Algum comentário? É só abrir o microfone aí. O que chamou a atenção? Se caiu alguma ficha agora? Bora, moçada. Então, esse Dreaming, eu estava lendo ele essa semana, né? E primeira coisa, boa noite a todos, né? Boa noite, irmão. E eu estava assim, sem entender quem era essa pessoa na história, né? Esse Dreaming. E estava tentando entender, né? E agora eu estou entendendo mais um pouco a respeito desse Dreaming, aonde ele entra, né? É isso aí, irmão. É a gente começar a compreender o quanto essas mensagens, essas abordagens do pinguim maior, Dreamer, né, nos indica o caminho correto, o caminho mais proveitoso, digamos assim, para que a gente possa estruturar o nosso autoconhecimento, a nossa expansão de consciência internamente.
E aí é uma notícia, né, Marli? Porque cada vez mais você vai percebendo que o cara é justamente tanto Deus quanto demônio, né? Tanto anjo quanto antagonista, né? Quanto ego, quanto tudo. E tudo é interno, né? É isso. Mais alguém? Alô? Vamos encerrar, então, é isso? Mais ninguém? Nenhum comentário? Gente, mais alguém? Bom, então, vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Para mim está constando como internet instável. Bom, então... Estou ouvindo bem, tá legal, sim. Ah, bacana, Marli. A sugestão é a gente fazer a leitura do capítulo 2, que vai, eu acredito que até a página 98, né, para o nosso próximo bate-papo, que eu gostaria que fosse realmente um bate-papo, assim, com mais participações. Beleza, gente? É isso, então. Muita gratidão pela presença de cada um de vocês e que a gente possa cada vez mais aproveitar dessa consciência que vai se instalando, né, dessa nova ordem que vai se instalando internamente e que a gente continue utilizando o espaço do nosso grupo, do Despertando Estamos Tímidos. Tá, sei, Rodrigo. Que a gente possa cada vez mais aproveitar a energia do nosso grupo, compartilhar os sonhos, até os pesadelos também, né? Os sonhos mesmo, daquilo que a gente vive quando a gente dorme, e dos sonhos também acordados, das dificuldades, das dúvidas, porque cada vez que você puxa uma sombra lá do fundo e traz para a consciência e coloca para fora, externaliza e menciona, nomeia, cada vez que uma sombra é resgatada lá do nosso fundo, lá internamente, ela é trazida à luz, né? Então, a cada pequena iluminação que a gente consiga promover internamente, promover para o outro, para os amigos, para os familiares, até mesmo no pensamento, aonde vai o teu pensamento, vai teu coração, né? Então, aquilo que a gente conseguir imprimir para o mundo de nova informação, né, dessa consciência extraordinária da qual a gente descende, cada vez mais a gente vai conseguir progredir nesse caminho. Tá certo? Eu sou extremamente grata a vocês pela energia, pela sintonia de cada um. Vamos começar a falar mais do livro também durante o processo da leitura, né? E de repente convidar mais pessoas, mais amigos para integrar o Despertando, porque muitas vezes a gente até tem vontade de abordar esses assuntos com algumas pessoas, mas, cara, às vezes a gente se embanana também, né? E por a gente se perder também na forma de abordagem, convida a pessoa para fazer parte do grupo, né? Vamos incentivar essa leitura com todo mundo. E o Rodrigo está dizendo que esses encontros estão contribuindo muito para o despertar dele, fazendo enxergar algumas coisas que estavam escondidas. Perfeito, Rodrigo. A ideia é justamente essa. Eu estou vendo aqui que algum de vocês está
Está dizendo que o sinal está oscilando, né? Que a conexão caiu. Mas eu acredito que está tudo gravado aqui. Então, depois, quando eu disponibilizar, vocês podem pegar esse finalzinho. Né? Então, é isso, gente. Gratidão. Tenha uma excelente semana. E que a gente possa se encontrar no capítulo 2, no próximo domingo, para compartilhar um pouco mais dessa energia, né, do despertando e do Dreamer. Anderson, você levantou a mão, irmão? Quer falar alguma coisa? Acho que travou mesmo, né? É isso, gente. Um beijo. Tudo de bom para todos. Uma excelente semana e a gente vai se falando no grupo. Tá bem? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.